Iniciando agora mais uma aula de vírus, né? Abordando a introdução e um pouco da sua estrutura, né? Lembrando que eu sou um aluno do curso de bacharelado em agroindústria, me chamo Jean Carlos, né? E estou fazendo esses vídeos ou essa série de vídeos justamente para ampliar o meu conhecimento na área de microbiologia de alimentos. Lembrando que esses vídeos vão ser divididos em partes. Essa é a primeira parte, né? Essa é a primeira parte. Então, vamos lá. Bom, iniciando, vamos falar sobre o que? A descoberta dos vírus, né? Como foi que ocorreu a descoberta dos vírus? A descoberta do vírus aconteceu lá em 1935. Né? Até então, nesse ano, né, os cientistas eles já dominavam o que? As bactérias. Né? Eles já conheciam as bactérias. Né? Até então, não conheciam-se os vírus. Então, como foi feita essa descoberta? Os cientistas eles observaram que a folha do tabaco estava com alguma doença. Né? Até então, eles acreditavam que essa doença era causada por uma via bacteriana, né? Por alguma bactéria. Né? Vocês veem aí na primeira imagem, né, a folha do tabaco, né, que ele apresenta uma coloração amarelada e algumas pigmentações avermelhada ou amarronzada. Até então, o que eles fizeram? Eles pegaram essas folhas que estavam doentes, né, essas folhas que estavam apresentando essas condições, colocaram em um meio aquoso, né, ou essa folha, ou esses pedaços de folha, né, e o que é que tinha nesse meio aquoso? Obviamente, teria também o vírus e também tinha bactéria, né, porque faz sentido, já que as plantas elas vivem ali perto do solo, então, consequentemente, naturalmente, além do vírus presente, elas também teriam outros tipos de bactérias. Nesse meio aquoso, né, o que é que aconteceu nesse experimento, né? Ele já com esse meio aquoso. Eles fizeram o quê? Um processo de filtração desse meio aquoso, né? Então eles pegaram o quê? Um filtro ali que tinha uns poros bem fininhos, né, que não deixavam o quê? As bactérias passar, né? Mas aí o que é que acontece? Os vírus eles são muito menores do que as bactérias. Então eles conseguiam passar para o meio filtrante, né? Por esse meio filtrante, indo lá para aquele líquido amarelo que vocês veem na figura, né? Então aí sim, eles conseguiram através da filtração eliminar o quê? Na parte de cima ficavam as bactérias com o vírus, após a filtração as bactérias ficavam em cima e o vírus passava para o meio filtrante embaixo. E aí, o que é que eles fizeram para terminar o experimento e concluir que aquilo não era causado por uma bactéria? Eles pegaram esse líquido que estava livre de bactérias, mas que não estava livre dos vírus, e colocaram em quê? Em folhas saudáveis de tabaco, do tabaco. E observaram com o tempo que ela apresentou os mesmos sintomas da folha inicial, né, da folha que foi colocada na mistura para se filtrar. Então eles chegaram à conclusão de quê? De que aquela doença causada na folha do tabaco não era por via bacteriana, mas sim por outra, que no caso seriam os vírus. Naquela época eles já tinham microscópicos, né? Então eles conseguiram lá observar que tinham seres vivos que não eram as bactérias, né? Que eles denominaram de vírus, né? Que no latim é o que se chama de veneno, tá? Então aí foi que descobriram o quê? Os vírus, lá em 1935. Como é então a estrutura celular dos vírus? A estrutura celular desses seres vivos nada mais é do que inicialmente ter uma rede proteica, né, que é o que eles chamam de capsídeo, que vocês veem na imagem, né, que esse envoltório com essas bolinhas laranja, né, que eles chamam de capsídeo. Tá? E eles têm também o que? O ácido nucleico. O ácido nucleico, gente, é o que é o material genético, tá? Dos vírus. Lembrando que os vírus, no geral, eles não têm a mesma estrutura da gente, que no caso seria o DNA e o RNA. Eles não têm isso. Ou eles têm um, ou eles têm outro, tá? Agora, existe uma quantidade de vírus que tem os dois, como a gente. Tem o RNA e tem o DNA, mas em geral, ou eles têm um, ou eles têm outro.
tá? A união do capsídeo com o ácido nucleico é o que eles chamam de nucleocapsídeo, tá? E os vírus, eles podem ter dois tipos. O vírus nu, que tem o nucleocapsídeo e o ácido nucleico, e tem o vírus envelopado, né? Que além de ter o ácido nucleico, o capsídeo, ele vai ter o quê? Outro envoltório que vai se chamar de envelope, tá? Esse envelope ele é formado por quê? Por proteínas, por lipídios e uma quantidade de carboidratos, tá? Essas bolinhas que vocês veem nesse envelope aí é algumas que eles chamam de coroa, né? Principalmente ali no coronavírus, né? Que o nome se deu justamente por essa coroa presente, que nada mais é do que essas bolinhas, proteínas, tá? Os capsídeos também são proteínas, tá? Então ela tem o capsídeo, que é uma rede proteica, e também tem esse envelope, que também é uma rede proteica com lipídios e uma quantidade de carboidratos. Quando esses vírus eles invadem as nossas células, o que é que acontece? Eles roubam um pouco da nossa membrana plasmática e reconstroem o seu envelope, tá? Então é importante saber disso. Alguns vírus, como eu falei anteriormente, têm RNA e outros têm DNA. DNA já tem uma estrutura mais complexa do que o RNA, tá? Mas aí não é tão importante a gente saber disso, então não vamos se aprofundar tanto, tá? Bom, agora falando sobre o tamanho desses vírus, né? Já que eu falei de filtração e eu falei que os vírus eles são bem mais pequenos do que as bactérias, eu trouxe uma figura aqui para mostrar para vocês a dimensão dos tamanhos. A gente tem nessa parte de cima aí, ó, células bacterianas, né? Que é essa célula mais dourada aí, né? Que tem 2 micrômetros, né? Essa mais dourada, e tem aquela mais prateada ali que é o Streptococcus com 1 micrômetro, tá? Então a gente vê que em comparação com essas numerações de baixo aqui, ó, que a gente tem de 1 até o 9, o 10 já é a hemoglobina, tá? Do 1 ao 9 é vírus, né? Então veja que do 1 ao 9 são todas menores do que o Streptococcus e do que essa outra bactéria dourada aí, tá? E a gente tem também a Ricciella com 0,3 micrômetro, que também é pequena, mas em alguns vírus, ó, ela em comparação, ela ainda apresenta um tamanho maior, tá? E aqui como exemplo, a gente tem o que? O HIV, que é o vírus 4, tá? A gente tem o 5, que é o vírus da influenza, tá? Então só para a gente ter uma noção de como os vírus eles são tão pequenininhos, tá? E toda essa forma azul que vocês veem, né, que tá todas as outras figuras dentro, é a levedura, que é um fungo, né? É só para a gente ter uma dimensão do tamanho do vírus quando comparado com as bactérias e também quando comparado com a levedura, que é um fungo do tipo não filamentoso. Bom, existem alguns tipos de vírus que fazem o quê? Que eles infectam as bactérias, né? E aí é que eles recebem o nome de bacteriófagos, né? Esse sufixo aí, fagos, né? Ele remete a comer, né? Então, o que é? É vírus que comem as bactérias, né? Eles infectam as bactérias. Nessa figura que vocês veem, é uma bactéria do tipo um bacilo, né? Que é meio amarronzada, e aí a gente tem, ó, as estruturas dos vírus que está sobre a bactéria e ela está se alimentando dela, né? Essa bactéria, consequentemente, ela vai morrer, tá? Então, tem uma técnica na área da saúde, né, que é que eles chamam de fagoterapia. E o que é isso? Essa técnica nada mais é do que o uso desses bacteriófagos, né, o uso desses vírus que infectam as bactérias para justamente matar as bactérias que está causando mal à saúde humana, né? Eu vou dar um exemplo aqui bem simples. Uma pessoa está doente por alguma bactéria, tá? Por alguma bactéria. E aí a gente dosa uma quantidade de vírus para aquele ser humano, justamente para aquele vírus ir e matar aquela bactéria, tá? Então é esse o objetivo dessa técnica. Até porque
a gente tem algumas bactérias, né, que são muito resistentes a alguns antibióticos, né? A gente, quando dá doidadamente os antibióticos para um ser humano, as bactérias elas ficam resistentes, né? Se não for numa dosagem adequada, né? Então elas vão se acostumando com aquele antibiótico e hoje em dia não faz mais nem cócegas esses antibióticos nas bactérias, tá? Então tem-se também essa técnica que eles chamam de fagoterapia, né? Que nada mais é do que a utilização do vírus para eliminar aquelas bactérias patogênicas para o homem. E aqui a gente tem o que? A estrutura desses bacteriófagos, né? Esses bacteriófagos, vocês cuidado para não vocês se enganarem e pensarem que é uma bactéria, né? Que vai infectar o vírus. Não, é o contrário. Os bacteriófagos são os vírus que vão infectar as bactérias, tá? Esse nome aí é meio que comedores de bactéria, tá? Bacteriófagos, tá? Então essa é a estrutura dos vírus bacteriófagos, tá? Eles têm toda essa estrutura aí que parece uma nave espacial, uma coisa, uma aranha, sei lá, um robô, né? Que nada mais é do que tudo isso aí formado por proteína, tá? É tudo formado por proteína e os bacteriófagos, eles têm o DNA, tá? Todos os bacteriófagos têm DNA, tá? Como eu falei anteriormente, DNA e RNA os vírus podem ter, mas os bacteriófagos eles têm o DNA, tá? Que é uma estrutura mais complexa do que próprio o RNA. E outra coisa importante de falar é que nas nossas células a gente tem o DNA, que é formado, né, por fita dupla, né, digamos assim, de uma forma mais coloquial, e o RNA por uma exclusiva fita, tá? Quando a gente vai estudar lá na biologia. Essa regra não funciona nos vírus em geral, tá? Ele pode ter esse RNA, o DNA, todo cortadinho, todo misturado, é diferente a estrutura do que para a estrutura das nossas células, como a gente já estudou lá na biologia, tá? Então é só para a gente ter uma noção sobre isso aqui. E a gente tem o que? O retrovírus. Lembrando, nas nossas células normais, nas nossas células animais, né? O que acontece? A gente, quando come um alimento, uma carne que é muito rica em proteínas, né? As enzimas de nossos estômagos, ele vai quebrar aquelas proteínas e aminoácidos e a gente vai absorver, né? O nosso organismo absorve e lá nas nossas células, o que é que vai acontecer com esses aminoácidos? Veja, na nossa célula a gente tem o DNA, que é a informação de cada pessoa, a informação genética, tá? Por exemplo, o cabelo de fulano é cacheado, o cabelo de fulano é liso. Então, quem guarda essa informação é o DNA. O DNA ele vai pegar essa informação e vai mandar para quem? Para o RNA. O RNA, tá, é que vai fazer outra função. Mas esse processo do DNA mandar a informação para o RNA é o que se chama de transcrição, tá? O RNA, com a informação dada pelo DNA, ele vai pegar aqueles aminoácidos e vai reconstruir as proteínas específicas para aquela pessoa, tá? A partir da informação dada para o DNA. Por exemplo, o cabelo é uma proteína, tá? Tem gente que tem um cabelo mais cacheado, tem gente que tem um cabelo mais liso. Quem vai realizar essa síntese proteica é o RNA, que vai dar estrutura para aquele ser individual, entendeu? Então, essa informação que é dada do DNA para o RNA é o que se chama de transcrição. Já a produção do RNA na produção das proteínas específicas daquele ser é o que se chama de tradução, tá? Isso é o que acontece nas nossas células que a gente estuda, a nossa célula normal, tá? Mas nos retrovírus já é diferente. Por quê? Porque na estrutura dos retrovírus, né, eles fazem o reverso. Eles têm o RNA e eles vão fazer o DNA, que é o que se chama o quê? De transcrição reversa, tá? Justamente porque na estrutura deles, que é essa estrutura aí do HIV, que eu trouxe para vocês um exemplo, eles têm uma enzima,
tá? Que tem o nome de transcriptase reversa, que faz essa função lá, né? Então, a diferença do retrovírus é justamente essa, né? Que ele tem o quê? A transcrição reversa ali, tá? Lembrando que essa é a parte 1 de vírus, né? Que a gente estava estudando. E aí, em breve, vou postar a parte 2 e a parte 3 do vírus. Do conteúdo do vírus, né?